Glória a Deus. Diga comigo, água em vinho. Repita mais uma vez, água em vinho. Coloca teu irmão assim, bota a mão bem leve e diga assim: é assim que sua vida agora vai ser. Deus vai transformar a água em vinho na sua vida. Haverá um milagre de transformação. Deus vai mudar a tua história. Você sabia que Deus te ama tanto? Mas ama a gente tanto, que a gente não tem como mensurar o quanto Deus nos ama. Hoje eu quero falar sobre o primeiro milagre que Jesus realizou segundo as Escrituras Sagradas, que é a transformação da água. Transformação da água. Esse foi o primeiro milagre, está no livro de João, por favor. Livro de João, capítulo 2, Evangelho de João, o verso 1. Está assim a palavra do Senhor. Ao terceiro dia fizeram uma bodas em Canaã, ou em Caná da Galileia, ou seja, uma festa. E era um casamento, e estava ali quem? A mãe de Jesus. O versículo 2 diz assim: Jesus também foi juntamente com os seus discípulos para a festa. Eu quero fazer uma primeira pergunta, você não me responde, só fica fixado na mente, tá? Por que Jesus foi convidado? Eu procurando entender isso, qual era o motivo daquele casal que estava celebrando uma festividade convidar Jesus? E aí fui aprofundar mais um pouquinho e estudar porque Jesus foi convidado. E alguns estudiosos dizem que Jesus foi convidado porque alguém daquele evento, daquele casamento, era um parente dele. Outros dizem que ele não podia faltar na festa, porque era conhecido do casal. E quando você vai se aprofundar mais, você vê que Maria já estava lá antes de Jesus. Talvez, se a gente imaginar alguma coisa aqui ou conjecturar, também Maria pode ser uma influência para convidar Jesus para a festa, e os discípulos também. Se a mãe estava, o filho também poderia estar. Só que Maria vai ver que na festa o vinho acaba. E eu vou começar a ler os versículos. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Pode deixar, então tira na hora, bota. Maria estava na festa. E Maria vê que o vinho acaba. E ela fica muito preocupada com isso. E por que ela fica preocupada? Porque em um casamento, uma das coisas que não poderia faltar era o vinho. E eu acredito que essa preocupação que ela tem com essa falta, provavelmente era porque ela conhecia muito de perto aquele casal. Ou seja, ela não queria que aquele casal passasse vergonha ou constrangimento. E quando isso traz essa preocupação para ela, o que eu imagino? Entenda comigo. Haveria uma tradição judaica, era uma tradição judaica, que os casamentos que eram celebrados, a festa teria que durar 7 dias, diferente daqui do Brasil. Aqui a festa dura um dia, mas lá 7 dias. Imagine a festa rolando e o vinho acabando. Agora, por que essa preocupação? Eu vou lhe ensinar. Porque um dos
elementos da festa que não podia faltar era o vinho, porque na tradição judaica o vinho significa alegria. Imagine, acaba o vinho, acaba a alegria, acaba a festa e acaba a celebrar. Só celebra quem é alegre, sim ou não? Só celebra quem quer comemorar algo. E eu nunca vi ninguém celebrar triste. Se você conhece, nem me apresente que eu não quero conhecer. Geralmente a gente vai celebrar algo com muita felicidade. Então o vinho não poderia acabar, porque era o símbolo da alegria. Só que o verso, bota no verso 3, por favor. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais. O que eu acho aqui, gente? Ó. Ela vai até quem para dizer isso? A Jé? Só que Jesus responde ela no versículo 4 da seguinte forma: por que a senhora está me dizendo isso? Em outras versões, o que é que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Quando você olha esse assunto, rapidamente, você diz assim: poxa, Jesus foi ignorante com sua mãe, né? E quando você vai ver no original, no grego, você vai ver que Jesus, ele está falando para ela assim: mulher, ou mãe, eu não tenho nada de ser, ou melhor dizendo, eu não tenho nada com isso, mas não é porque foi eu que causei isso. Quem causou essa falta de vinho não fui eu. Então eu não sou culpado por isso. Eu não causei essa falta de vinho. E Maria estava querendo a ajuda dele, mas não estava também acusando ele. Mas ele responde da seguinte forma: esse problema causado da falta de vinho não tem nada a ver comigo. Eu não sou causador de problema, pelo contrário, eu sou solucionador de problema. Eu não sou causador de derrota, pelo contrário, eu sou aquele que dá a vitória. E quem olha esse versículo 4, tira uma primeira lição dessa mensagem. E eu tirei a primeira lição anotando a seguinte frase: eu não posso responsabilizar Deus pelos problemas que eu criei. Você não pode responsabilizar Deus pelo problema que você cria. Só que engraçado, gente, é que a maioria das pessoas, ela sempre tem a mania de culpar alguém. Tem muita gente que não assume a responsabilidade, ela sempre quer transferir a responsabilidade para outra pessoa. Isso não é naquele tempo de Maria somente, e nesse tempo agora. Isso já aconteceu desde o princípio da criação. Quando Adão come do fruto, o que Adão disse para Deus? Foi a mulher? Quem é o culpado ali? Deus. Ele está culpando Deus porque ele não pediu mulher, foi Deus que deu para ele. Então ele está dizendo para Deus assim: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Se é a mulher que o Senhor me deu, a culpa não é minha, a culpa é de quem? Sua. E o homem, naturalmente, ele tem essa dificuldade de assumir os próprios erros. Por isso que as pessoas, elas vivem tentando responsabilizar o outro. Presta atenção numa coisa. Nós vamos começar essa palavra exatamente com essa grande lição aqui agora. Se você puder tomar nota, tome nota. Eu quero que você aprenda essa grande lição. Eu não posso culpar a Deus pelaquilo que eu criei, pelo meu erro. Eu preciso parar de culpar a Deus pelo meu erro. Eu vou acrescentar mais: eu preciso parar de culpar pessoas pelo meu erro. Não transfira a culpa. O erro sempre vai ter que ser meu ou seu. Deus nunca erra.
Deus nunca vai errar. Pastor, mas eu não pedi para nascer. Deus não errou em fazer você nascer. Pastor, mas eu não pedi para passar por isso. Deus não errou em você estar passando por isso. A gente cria algumas coisas que traz para a gente algumas perdas, mas a perda ou a falta não tem a ver com quem Deus é, ou quem Jesus é, ou com que alguém fez algo para você, porque até quando a pessoa erra com você, o culpado é você que deu confiança. Vamos lá. Só que quando Maria, ela fala com Jesus e diz: Senhor, filho, acabou o quê? O vinho. Jesus, ele diz: o problema não é, mas além do problema não ser dele, ele estava onde? No lugar certo, na hora certa. Aí Maria, que é mãe, e mãe tem sexto sentido, tem ou não tem? A mãe sempre sabe o que dizer para as pessoas e para o filho. Maria chega para os servos e diz assim, ó: faz tudo o que ele vos disser. Quando Maria fala isso, faz tudo o que ele vos disser, ela está dizendo assim: olha, a mãe, Maria, para um filho ou para uma filha: filha, esse cara que você quer namorar, não namora não, porque ele não presta. Aí a filha diz: mãe, mas ele é bonito. Mãe, ele é tudo que eu queria, é o pão que eu sonhei. Ela: filha, não cai nesse conto do vigário, filha. Você vai se arrepender, esse cara não presta. Olha como ele é com a mãe. Olha como ele responde a mãe. Olha como ele responde o pai. Olha que esse cara não quer fazer nada na vida. Não faça isso. Aí a filha vem: amor, minha mãe não quer que a gente se relacione. Ela não gosta de me ver bem. Aí o que é que ela faz? Vamos fugir, porque ninguém quer que a gente se relacione, mas eu te amo tanto e você me ama tanto. Aí eles fogem. É igual a filme de Netflix, aqueles filmes românticos. Só que aí a filha apanha. A filha chega em casa com o olho roxo. E aí a mãe, que tem sexto sentido, chega para ela e diz: está vendo que eu te falei que o cara não prestava? É, mãe, ele não presta. Eu amava tanto ele. Ele era o boy de boy que eu imaginava, mãe. Tão lindo, tão malhadinho. Ó, mãe, o músculo dele era, ó, igual de Bambam. Mãe, ai, mãe, eu não sei porque ele fez isso comigo. E a mãe: é porque você não fez aquilo que eu te disse. Pega essa palavra para você hoje. Quando Jesus está na festa, ele resolve até o problema que a gente causou. A mãe sabia disso, porque uma mãe conhece o... Então ela sabia que Jesus ia resolver esse problema desse conhecido dela, desse casal, dessa festa, dessa celebração. Ele era o único que poderia trazer alegria para aquela cena, para aquele cenário. Então ela sabia que era ele.
Ela sabia como mexer no coração de Jesus. E aí, para mexer no coração de Jesus, ela abre a boca bem forte e diz: olha, façam tudo o que Ele te... O que é isso, gente? Fazer alguma coisa? Fazer pela metade? Ou fazer tudo? Com Deus é tudo? Com Deus é tudo? Ou então ela está dizendo assim com essas palavras: quando eu envolvo Jesus para resolver os meus problemas, para eu viver milagre, eu tenho que obedecer tudo o que Ele fala. Como é que eu vou viver milagre na minha vida, pastor, nessas 5 quarta-feiras dessa série de milagres? Pega isso para você. Você precisa fazer tudo o que Jesus manda. Em Deuteronômio está escrito assim: aquele que atentamente ouvir minha voz e guardar os meus mandamentos, tudo, não é qualquer coisa, é tudo. Declara para teu irmão, diga: é tudo que você pedir, Ele fará. Ele abençoará tudo que você fizer. Tudo que você fizer. Tudo que você fizer. Basta somente obedecer. Obedecer. Só que às vezes, gente, obedecer dói. Obedecer mexe com a estrutura do ser humano. Obedecer não é fácil. Aqueles homens ali que ela ia mandar o que Jesus falasse, Jesus diz assim: enche as 6 talhas. Depois vocês lerem, senão vai demorar. Enche as 6 talhas. Enche até onde? Até o nível, até em cima. Enche todas essas talhas. E para encher talha, se você não sabe, aquelas talhas grandonas, é de pedra, né? Praticamente, é pesada já, sem água. E aí Jesus manda encher todas elas de água. Então ela ficaria mais pesada ainda. Escute isso aqui, olha o que eu extraí dessa mensagem. Toda vez que está perto para a gente viver um milagre da parte de Deus, sempre vai pesar mais ainda. Não fica mais fácil, pelo contrário, dói mais, machuca mais. Se eu não fosse um pastor e um homem de fé, nem aqui eu estaria, porque eu tive tanta notícia ruim hoje, mas no final da noite Deus me deu notícia boa para a glória dele. Mas não foi porque eu disse que eu precisava de uma notícia boa. Foi porque eu disse com essas palavras, quando minha esposa perguntou: moço, você está bem? Eu disse: melhor eu não poderia estar. Eu não perco minha fé por causa de notícia ruim. A notícia ruim pode chegar, mas a fé não podemos perder. A dificuldade pode bater na porta, mas a fé nós não podemos perder. E o que acontece nos dias de hoje é que essas pessoas que vivem na vida oscilante, é igual aquela parábola que Jesus contou, da casa que está sendo construída na areia e a casa que está sendo construída na rocha. Na areia é aquele que quando vem um vento, cai a casa. Ou seja, quando chega um problema, quando chega uma dificuldade, quando chega qualquer coisinha que abale a estrutura, cai, deixa de obedecer. E aí fica a vida mais difícil ainda, porque ela não consegue ver Deus operando na vida dela, sendo que Deus está dizendo assim: eu não mandei você construir uma casa na areia, eu mandei você construir uma casa na rocha. Porque na rocha é tudo diferente, mas na areia é aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. Vim para a igreja ouvir a palavra, maravilhoso. Adorar a Deus, maravilhoso. Prestar um culto a Deus, maravilhoso. Mas Deus não está só preocupado com isso.
Deus está perguntando para você nesta noite, o quanto vocês estão dispostos a obedecer para viver milagre. Porque só vive milagre quem obedece. Só vive milagre quem obedece. Quem obedece. Ah, pastor, mas eu não obedeci para viver milagre. Ô, minha filha, Deus já viu o seu coração dizendo assim: eu vou obedecer. Se o Senhor fizer esse milagre na minha vida, a partir de agora eu mudo de vida. Você não pense que eu me converti antes de Deus fazer nada comigo. Eu primeiro provei a Ele e disse: se o Senhor fizer isso comigo, eu vou te servir para o resto da vida. Para que eu fiz isso? Até hoje eu estou aqui. Eu deixei de viver o que Salomão fica pregando. Porque Salomão, ele é sabido, ele prega tudo é vaidade, depois de viver o que viveu, né? Lá no céu a gente pega ele. Agora não pode viver mais nada. Então, quando o Senhor fala de obediência, Ele está dizendo assim: olha, é necessário você fazer tudo que Jesus diz. Casa na rocha é para quem ouve as palavras e a pratica. Casa na areia é quem ouve a palavra e não para. Então, a mensagem de hoje para você não adianta você querer transformação na sua vida se você não estiver disposto a obedecer o que Jesus te fala. Diga para teu irmão mais uma vez: se você quer viver milagre, você precisa obedecer. Enche-se as talhas, verso 8, bota aí no verso 5, por favor. Verso 5 de João. Passadas essas coisas, havia uma... capítulo 5 aí. Versículo 5 do primeiro. Capítulo 1, benção. Não, 2, isso, desculpe. 2:5. Então ela falou ao servente: façam tudo o que ele disser. Verso 6. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Gente, 100 litros de água. É um tanque, pode-se dizer, né? Tem tanque de 100 litros, né? Quantas pessoas precisa para carregar? Quantas? Cheio de água. Não é vazio não, cheio de água. Umas 4? 10 não vai caber naquele tanquinho não, de roda. Vamos botar umas 4 então, viu? Exagerado. 4, Bessa, igual a minha assim, 4. Calma, eu tenho que puxar um pouquinho a minha sardinha. Ai. Vocês também nem acreditam que o pastor é forte. Tá vendo? Só porque eu sou mirrado assim. Então, para pegar esse peso, não é fácil. E peso, gente, só pega quem tem responsabilidade. Todo mundo que não tem responsabilidade, geralmente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Eu vou orar para Deus abrir a porta de trabalho. E o currículo? Não, Deus que vai falar com a pessoa, vai revelar. Tá bom. Aí não abre, Deus não está me ouvindo, né? Não estou entendendo. Quer que bata lá na porta? Talvez ele pode até mandar um corvo para levar uma carne, né? Ou um pãozinho, um anjo lá, mas abrir porta de emprego, gente, vai lá atrás, vai para cima, se movimenta, vai ter que pegar o pesozinho e ir, e aí a coisa funciona. Então ele manda encher tudo até em cima, e eu quero orar muito por vocês hoje. Deixa eu ver, são 17h20, para a gente fechar com chave de ouro aqui. Olha o que Jesus diz lá no 17 não, calma lá, 20 e 20. João, vai para o versículo 8. Rapaz, eu fico pegando o que vocês estão falando. Bota o verso 8 aí. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável
E ele os fizeram. Já pensou se eles tivessem que levar o tancão? Tira um pouquinho, leva para o responsável pela... Só que quando ele está levando, gente, isso, ele está levando o que para o responsável? Vai comigo, água, não é água? E quando ele entrega ao responsável, mas ele não levou água, por que agora virou vinho? Eu volto lá para a obediência. Porque quando você obedece, mesmo sem ver o vinho, está enxergando água, e vai até o lugar, você está dizendo assim, ó, eu confio em quem está mandando eu ir. Eu confio em quem está mandando eu fazer. Você está usando uma coisa que tem duas palavrinhas, ou duas letrinhas, chamada fé. E quando você usa a fé, você move o coração de Deus. Então, quando você anda, enquanto você vai caminhando, e você está enxergando água, você está dizendo assim para mim, pastor, não estou vendo nada. Não. Aí eu digo para você, mas Deus não depende de você ver para Ele fazer. Aí você está dizendo para mim assim, pastor, não estou enxergando nada. Mas eu, independente do que você enxerga, Deus já viu além do que você viu. Pastor, mas a situação não muda na sua cabeça, porque Deus já está vendo você próspero lá na frente. Pastor, mas minha empresa não está dando certo na sua cabeça, porque Deus já está vendo a sua empresa sendo a maior da Bahia ou talvez do Brasil. Pastor, você não está vendo, eu não estou vendo nada, pastor, meu relacionamento não está dando certo. Peraí, mas Deus já está vendo a restituição quando você começa a obedecer e começa a crer. Para viver milagre tem que obedecer. Mas para viver milagre também você precisa crer. Crer. Crer em quem está mandando você levar. Crer em quem está mandando você ir. Então toda vez que Jesus falar com você alguma coisa, mesmo que você não veja, mesmo que você não esteja apalpando, não quer dizer que Ele não vai fazer. A resposta para você nessa noite que não está vendo é Deus está transformando a água em vinho se você não parar, se você continuar caminhando, se você continuar avançando, crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Meu Deus, eu sinto tanto Deus aqui, meu Pai. Chega a dar vontade de chorar e parar de pregar. Qual é a mensagem dessa noite para você? Não permita que nada, nem ninguém te pare. Vamos lá? Não permita que nada, nem ninguém. Porque quando você para, é exatamente o momento que você bloqueia a ação de Deus. Quando você desiste, é exatamente o momento que você diz, Deus não tem como fazer nada. Quando você perde a esperança, perde a fé, é a hora que Deus não pode fazer. Mas quando você volta, começa a se movimentar, começa a acreditar, Deus está falando para você, não precisa você ver, não precisa você saber, vai apenas acreditando. Maria, o que é isso? É água. Não é para colocar vinho, não, não. Coloca água. Faça tudo o que Ele te disser. Ah, pastor, eu obedeço a Deus, mas não acontece nada na minha vida. Peraí. Você não está vendo, mas Ele está fazendo. Você não está vendo, mas Ele está operando tanto na sua vida, está operando tanto na sua casa, está operando tanto nos seus negócios. Vai chegar a hora que você vai tomar posse e vai provar esse pouco de água que está indo até você. E quando você saborear, não vai ser uma água qualquer,
vai ser uma água transformada em vinho de alegria para a sua vida. O que mais Deus quer é me ver alegre, é ver você alegre. É por isso que a Bíblia diz: não se mostre frouxo no dia da angústia, para você não perecer. Então Deus não quer você triste, Deus não quer você sofrendo, Deus não quer você chorando, Deus não quer ver você na prova. Deus quer o quê? Te ver feliz, te ver alegre. Diga para essa tristeza aí: vai embora em nome de Jesus. Diga para essa decepção: ela não é para mim, porque o meu Deus vai transformar essa decepção em alegria para a minha vida. Tem gente que desiste, tem gente que acha que não pode mais ser feliz, tem gente que acha que tem que passar por dificuldade 20 anos, 30 anos, 40 anos, dizendo: olha, eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Mentira. Seja verdadeiro com você mesmo. Você está culpando alguém, você está culpando Deus, você está apontando para alguém, mas não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Deus quer você obedecendo e caminhando, obedecendo e continuando. Tem uma pessoa que não quer te ver bem. Tem uma pessoa que não quer te ver orando. O diabo, ele não quer te ver orando. O diabo, ele não quer te ver bem. O diabo não quer te ver adorando. O diabo não quer te ver cultuando. O diabo não quer ver você crendo. Mas Deus está falando: continue orando, continue crendo, continue cultuando, continue adorando, continue fazendo, continue avançando, porque eu hoje decidi descer para abençoar você, para abençoar a sua casa. Eu quero profetizar sobre você. Feche seus olhos e levante sua mão bem forte para o céu e pegue essa profecia agora. Eu sinto que a unção de Deus está aqui nesse lugar. Ela envolve minha vida nessa hora e eu preciso falar isso agora. Deus me autoriza a liberar uma palavra profética para essa geração, e essa geração é você. Essa luta não vai nos parar. Esse momento que é momentâneo não vai paralisar você. Eu tenho uma mensagem do céu para a sua vida. Você vai sair dessa mais forte do que você entrou. Deus está tirando você dessa situação de uma forma que você nem vai lembrar dela mais. Você vai glorificar tanto, você vai sorrir tanto, você vai se alegrar tanto, que as pessoas vão perguntar: o que é que aconteceu com ela? O que é que aconteceu com ele? É Deus dizendo: a vida dela era água, a vida dele era água, mas eu transformei em vinho. Para quê? Para alegrar o coração dela, para alegrar o coração dele. Deus está alegrando o seu coração nesta noite e está derramando uma unção de alegria para a sua vida agora. O Senhor está derramando sobre você aquele milagre que você tanto pediu. É essa paz que você precisa. Tome agora, receba agora. Essa doença que precisa ir embora, já já ela vai embora, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Pastor, não é fácil, mas Deus está falando para você: só caminha, só caminha, porque enquanto você caminha, eu transformo. Enquanto você caminha, a água vira vinho. Enquanto você caminha, é uma fase nova que você vai viver. Eu vim profetizar nessa quarta-feira da série do que Jesus é capaz de fazer por você. Jesus olhou para a cruz e disse assim: eles não sabem o que estão fazendo.
imputa o pecado neles. Pai, está tudo consumado. Jesus estava dizendo assim: agora sim, eles têm a capacidade de mudar a história dele. Você convidou Jesus para a sua vida. E mesmo que você erre, falhe, perca o vinho, perca a alegria, Jesus está na festa. E Ele entrou na sua festa hoje. Ah, pastor, não foi na festa não, foi no luto. Então estou dizendo, Ele está entrando no seu luto hoje, nessa dor hoje, nesse problema hoje, nessa dificuldade hoje. E quando Ele entra, Ele pega a nossa falha, os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas enfermidades, tudo que a gente precisa, e transforma, e muda. Por quê? Porque Ele olha para mim e para você, mesmo ilimitado, ou melhor, mesmo limitado, mesmo cheio de dores, mesmo cheio de emoções, mesmo às vezes cheio de dívidas, mesmo cheio de preocupações, mas veio aqui nesta noite hoje. Então eu quero dizer para você, quero declarar sobre a sua vida: Ele não vai despedir você de mãos vazias. Hoje, levante a mão para o céu. Hoje, não vai ser em todas as quartas, não, na outra quarta, não, estou declarando hoje. Hoje, e eu não vou precisar falar, você vai começar a sentir aí. Hoje Deus está mudando, transformando, está fazendo algo que você vai provar. Mestre Sala, é você. Mestre Sala, é você. Mestre Sala, é você. É você que vai provar o primeiro vinho. É você que vai provar a transformação. É você que vai fazer o teste e vai dizer assim: olha, mas pastor, não foi o menino da festa que provou? Foi. Mas eu estou falando que vai ser você. Por quê? Porque foi no caminhar, foi no andar, foi no continuar que a água é transformada. Ele pode ter até não tido autoridade para provar naquele momento, porque ele não poderia fazer isso, mas ele vê o dono da festa falar: deixou o melhor vinho para o final. O dono da festa nem sabia que o vinho tinha acabado, mas quem sabia? O mestre. O homem que estava indo servir, o mordomo que estava levando. O homem não tinha preocupação, o homem não tinha dificuldade, mas talvez quem ia perder tudo seria este homem que poderia ser ocupado, deixar faltar. Porque quando ele soubesse que tinha acabado, quem ele ia ocupar? Alguém. Mas esse homem, ele acaba de perder a culpa, ele acaba de perder a acusação, ele acaba de manter o emprego dele, ele acaba de manter a honra dele, ele acaba de manter a vitória na mão dele, porque alguém ia acusar. Isso desceu agora aqui. Às vezes você trabalha para alguém, e esse alguém nem sabe o que você está passando. E o milagre não é para alguém nesta noite. O milagre é para você. O milagre é para a sua vida. Porque você sabe onde dói. Talvez seu patrão não saiba. Talvez o seu cliente não saiba.
Talvez o seu cônjuge não saiba. Talvez os seus filhos não saibam. E Deus está falando: eu vou fazer vocês desfrutarem o vinho que eu tenho para vocês. E o vinho que eu tenho para vocês não é para embriagar, é o vinho para alegrar o coração de vocês, alegrar a sua vida, é fazer com que vocês tenham a permissão de beber do cálice de Cristo. Este vinho é o meu cálice. Ou seja, o vinho que corre na minha veia, o vinho que corre na sua veia, é o sangue. É o sangue. Então esse sangue é o meu cálice porque é o vinho. Então esse sangue, esse vinho, essa alegria, essa paz que excede todo entendimento, essas emoções controladas, essa não ter necessidade de medicamentos para dormir, medicamentos para acordar, está no sangue. Você pode cantar aquele hino aí se você souber? Meu sangue, leva-me. Sabe ou não? Você sabe qual do sangue é? O sangue de Jesus tem poder. Essa você sabe, né? Não. Então esse sangue que corre em nós é o sangue de Cristo. É o sangue do Cordeiro. Muita gente pegar, eu tenho que tomar bastante vinho para ficar alegre. Não tem nada a ver com isso. A sua alegria não depende de álcool. A sua alegria não depende de entorpecente. A sua alegria não depende de erros, de emoções, de êxtase, não depende de nada disso. A sua alegria depende de Jesus. Só Ele pode alegrar o meu coração e alegrar o seu coração por inteiro. Só Ele pode preencher esse vazio que está aí. Só Ele pode selar você por inteiro. Nesse momento, antes de orar por todo mundo, eu queria que você levantasse do seu lugar aí agora. Todo mundo, pode levantar. Qual foi que veio aí no coração agora? Qual foi? Vá. Deixa Deus te usar.